Graças a Deus pelo que cantamos. De fato, o Filho de Deus, ele não é uma pessoa ausente de paz. Ele pode lutar em ter a paz quando peca contra Deus e a paz da comunhão se vai, mas ele não é, e ela não é uma pessoa que vive sem a paz de Deus. Graças a Deus por isso. Vamos para Marcos capítulo 10. Nós vamos terminar hoje, se assim Deus permitir, a evangelização de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Como ele evangelizava, assim também deve ser a forma com a qual nós haveremos de evangelizar. Marcos 10, do 17 ao 27, diz o seguinte. Esperamos o contrário. Marcos 10, do 17 ao 27, diz o seguinte: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Mas Jesus, fitando-o, amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Oremos. Pai, nós, diante da verdade que lemos, que a possibilidade da salvação jaz em tuas mãos e não nas nossas. Que hoje possa ser um dia de salvação. Não somente aqui, porventura ainda há alguém que não confessou a Ti, mas onde quer que os Teus servos e servas estejam fielmente exaltando a Ti e a Teu Filho, anunciando as boas novas de salvação. Que ao redor do globo o Senhor conceda a salvação, que a semente seja frutifique a Tua palavra em cada coração esse dia. Dá-nos entendimento, dá-nos coração, dá-nos fome da Tua palavra. Em nome do Teu Filho nós oramos e Te agradecemos. Amém. Rapidinho, vamos só relembrar o que nós já vimos. Qual é o primeiro requisito de suma importância para a evangelização? Testemunho. Testemunho. Você já está eliminado. Qual é o segundo requisito que nós precisamos entender para a evangelização? Que nós vimos aí. Esse será o terceiro, mas já como? O uso devido da lei. A lei, nós estamos na época da graça, nós não estamos na época da lei, mas a lei ela é de suma importância no evangelismo. O pecador precisa ser confrontado com o padrão de perfeição. Então tá, testemunho, a lei, o que mais? Tem mais dois aí. Quando Jesus respondeu o rico: Ninguém é bom senão um só, que é Deus. O que nós estudamos naquele dia? A doutrina de que o homem ele é irremediavelmente pecador e de que Deus é santo. Isso também precisa estar no evangelismo. E o que nós vimos semana passada? Sobre o céu. Eu vou ter que repregar tudo isso de novo.
que o Evangelho não é um ticket para você ir para o céu. O Evangelho é um convite para se relacionar com Cristo. Nós vimos que o céu não é a causa de Cristo ter vindo morrer na cruz. O céu é apenas a consequência do relacionamento restabelecido, da reconciliação feita com Deus. Nós estudamos. Quem pode desligar? Desliga a visão. Olha assim que está acabando a bateria. Se não estiverem me ouvindo, levanta a mão que eu aumento mais a voz. Nós vimos que o céu não deve ser apresentado como motivo da pessoa aceitar a Cristo. Nós batemos também na tecla da aceitação. A pessoa recebe a Cristo para ser reconciliada com Deus, para ter a sua comunhão com Deus novamente restabelecida, porque foi quebrada no Éden. E a consequência dessa reconciliação é o estar eternamente com Deus no lugar onde Deus habita. E lembra da ilustração? Você é convidado para ir na casa de uma pessoa muito famosa. E depois que você vai lá e você volta e alguma pessoa chega para você e pergunta: como que é a pessoa tal? E você diz o seguinte: eu não sei, porque eu fiquei mais entretido com a casa da pessoa, eu não tive tempo com a pessoa. O céu não é isso. O céu é o lugar onde haveremos de ter comunhão eterna com o Senhor. Então repense se você aceitou ou recebeu o convite da salvação simplesmente pensando: eu quero ir para o céu. A evidência de que estamos indo para o céu, irmãos e irmãs, é de que nós temos um relacionamento diário com Cristo. Porque se nós não temos relacionamento com Ele aqui, tampouco haveremos de ter com Ele lá. Nós devemos cuidar com isso. E a última questão que nós vamos ver hoje é que a evangelização, segundo Jesus Cristo, requer tanto um conhecimento como uma dependência da soberania de Deus para a salvação do homem. De onde eu tirei isso no texto? Olha o versículo 23 em diante. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados entre si, dizendo: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Quando Jesus afirmou que é impossível uma pessoa que confia nas riquezas, e nós ressaltamos semana passada que as Escrituras não têm problema nenhum com uma pessoa que é rica. Ser rico não é problema. O problema é quando essa riqueza se torna o seu Deus. O problema é quando o dinheiro, as posses, faz com que a sua vida gire em torno daquilo e Deus se torne algo periférico na sua vida, ou apenas um meio de alcançar isso. Mas a questão da riqueza nós poderíamos aplicar não somente à riqueza, mas também em qualquer outra área da vida. Quando a pessoa faz dos filhos um Deus, do esposo, da esposa, do trabalho, dos bens, quando qualquer outra coisa debaixo do céu se torna Deus ao ponto de você se sentir contrariado em abandonar aquilo para seguir Jesus radicalmente. Pessoas que vivem assim se enquadram nessa descrição de Jesus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa que substitui a mim como foco da sua vida, querer ir ou ter a vida eterna. Os discípulos entenderam muito bem quando Jesus usou a ilustração do camelo, e aqui tem várias discussões sobre isso, eu não vou entrar em todas elas. O que Jesus quis dizer com camelo e agulha, ele quis deixar bem claro que é impossível tal ato acontecer. É impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha, assim também é impossível uma pessoa que tem a sua vida baseada em certa formalidade, como o rico tinha. Qual era a formalidade do rico?
Mestre, desde a minha juventude eu observo a lei. Mas pastor, eu sou da igreja, eu cresci no lar evangélico, eu aceitei a Jesus, eu recebi a Ele. Não, eu confesso, mas Cristo não é o seu tesouro. E é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que uma pessoa que se diz discípulo dele, não segui-lo diariamente e não abandonar todas essas coisas por amor a Ele. Os discípulos eles entenderam realmente a profundidade e o peso dessa asseveração de Cristo quando eles perguntaram: então quem pode ser salvo? A verdade é que ninguém pode salvar a si mesmo. Assim como o maior exemplo da salvação, estudem o Êxodo. Israel se salvou ou Deus salvou Israel? Israel se libertou ou Deus libertou Israel? A salvação do homem é a mesma coisa, Deus tirando um povo do Egito, salvando quem não pode salvar a si mesmo. Por que nós estamos estudando isso na evangelização? Porque não compete a mim, não compete a você transformar um coração de pedra em um coração de carne. E às vezes, os nossos argumentos, nós tendemos a tecer argumentos e agir de tal maneira em falar de Cristo para a pessoa, como se aquilo dependesse do nosso poder converter a pessoa. Irmãos, o poder está na palavra de Deus. Basta um versículo. Basta um versículo. Acho que eu já comentei com vocês, quando Spurgeon, um pregador do passado, naquela época não tinha microfone, e ele foi testar a acústica de um auditório onde ele iria pregar. Mas ainda estava em reformas, se não me engano, em reformas ou em construção. Aí ele chegou e gritou bem alto: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele testou e viu: não, é bom para eu pregar. E saiu, só que nisso tinha um homem lá atrás pregando, trabalhando na construção. E ele ouviu aquilo. E aquilo mexeu com ele. Ele foi procurar. E ele se converteu. E quando Spurgeon depois foi lá pregar naquela igreja, depois do sermão, aquele homem chegou e falou: olha, eu recebi a Cristo, mas não foi hoje, foi no dia que o senhor veio testar aqui, que o senhor falou o versículo, e aquilo trabalhou em meu coração. Irmãos, não fique acanhado, não fique com medo de conversar com pessoas intelectuais, pessoas estudadas, porque nós temos a tendência de nos sentir menos quando temos uma pessoa com muito mais estudo diante de nós, achando o seguinte: como que essa pessoa vai aceitar o Evangelho? Ela é muito inteligente, ela tem tudo. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Não está nas minhas mãos, não está nas suas mãos trazer vida espiritual para uma pessoa morta em delitos e pecados. A nossa responsabilidade é crer naquilo que estamos falando. É nós que precisamos crer firmemente naquilo que estamos ensinando, naquilo que estamos pregando à pessoa. E Deus, de acordo com a soberana vontade dele, Ele vai trazer vida ou não àquela pessoa que está ouvindo. Não se sinta desmotivado em evangelizar diante das dificuldades. Quanto mais duro o coração, mais piedosa essa pessoa será quando convertida. Porque mais graça ela virá de contemplar que Deus derramou sobre a vida dela. Um exemplo disso, vamos para 2 Timóteo, o texto que nós lemos durante a liturgia. Por que Deus e por que não nós? 2 Timóteo no capítulo 2, versículo 24 em diante. Tenha esse versículo em mente quando você estiver evangelizando. Versículo 24, capítulo 2. Ora, é necessário, não é opcional. Não é algo que você possa, eu vou aceitar ou não. É de suma importância que o servo do Senhor, antes de tudo, não viva a contender, não seja um brigão ou uma brigona, porque senão vai ferir o primeiro que nós estudamos, o testemunho. Se é uma pessoa que tem um testemunho de briga, como as pessoas vão dar ouvidos a ela?
Por quê? Qual é a razão disso? E sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir. A pessoa apta para instruir é aquela que se capacita no estudo particular. É aquela que tira tempo para estudar para si mesmo. Porque nenhum professor ensina sem ter estudado, ou ensina sem ter aprendido. Essa pessoa ela deve ser apta para instruir, ela deve ter paciência, disciplinando com mansidão os que se opõem na expectativa do quê? É isso que eu quero ressaltar. De que Deus lhes conceda não só o arrependimento. Amados, o arrependimento para a salvação é Deus quem dá. Você pode dizer, eu arrependi, eu me converti tal dia, mas como você vai estudando a palavra de Deus e na medida que você vai crescendo no conhecimento da palavra, você vai entender que não foi você, foi Deus quem lhe concedeu arrependimento, foi Deus quem abriu os seus olhos, foi Deus quem te tirou da sua própria rebelião, das suas próprias prisões, do seu amor por as coisas, qualquer outra coisa menos Ele. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, foi Deus quem colocou amor no seu coração para com Ele. E na evangelização, nós devemos esperar isso de Deus e não da pessoa. E por isso não se sinta frustrado de quando você evangeliza alguém, aquela pessoa de início ela se mantém dura, não dá, a pessoa é muito dura, não é isso. Pare de olhar para a pessoa, olhe para Deus. Para Deus tudo é possível, ninguém pode salvar a si mesmo. Os discípulos entenderam, mas Senhor, e se for assim, quem pode ser salvo? Quem pode adquirir a salvação? Quem pode alcançar a salvação? Ninguém pode alcançar a salvação. Só Deus pode conceder salvação. Só Deus pode conceder a salvação. Vamos continuar lendo o versículo. Lhes conceda não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-os do laço do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. E de segunda, no Liderado, nós estamos estudando Efésios 2, e nós vimos três coisas. A pessoa morta, espiritualmente, ela é escrava do mundo, ela faz o que o mundo dita, ela faz o que Satanás dita, e ela faz o que a sua carne caída, a sua carne pecaminosa dita. Ela não faz a vontade dela, porque a vontade dela está escravizada pelo pecado. E como Deus trabalha na salvação sendo assim? Vamos para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4. Versículo 3 em diante. Como acontece a salvação? Nós estudamos isso já há um tempo atrás, quando estudamos juntos, mas vale a pena ressaltar, para que ninguém se sinta desanimado em evangelizar. Versículo 3 em diante do capítulo 4 de 2 Coríntios. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. A primeira coisa que nós precisamos entender quando vamos evangelizar: não adianta doutrinar incrédulo. O que significa doutrinar incrédulo? Quando você está evangelizando, ele começa a lançar perguntas que possa puxar para determinadas doutrinas. Esquece, apresenta a cruz para ele ou para ele. Não fica querendo fazer que a Bíblia seja relevante no sentido, olha, essa é a doutrina. Não, ele precisa ouvir de Cristo. Incrédulo algum vai entender justificação, santificação, eleição, glorificação, expiação. Não vai entender. Porque ele está cego para esse entendimento. Satanás cegou. O que ele precisa, o que ela precisa ouvir é de que Deus haverá de julgar todos aqueles que não têm a justiça dele. Deus haverá de julgar todos aqueles que não deram crédito ao testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho, de que Ele é o Salvador designado por Deus. É isso que a pessoa precisa entender, não as demais doutrinas.
nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Quando você prega a palavra, quando você evangeliza, é uma semente que é lançada. Lembra da parábola do semeador? Uma outra semente é o Espírito Santo que vem e se une à semente da palavra, gerando vida. Como isso acontece? Versículo 6. Como Deus traz vida para uma pessoa morta espiritualmente? Como Deus age? Porque Deus disse, das trevas, ou de trevas resplandecerá a luz. Essa expressão reporta-se a Gênesis 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. É como se Deus criasse do nada vida, criasse do nada luz. E quando ele diz isso, das trevas resplandecerá a luz, ele vai explicar como a salvação acontece, como a pessoa recebe vida para crer em Cristo. Ele mesmo resplandeceu em nossos corações. Deus entra na sua rebelião contra ele, ou ele entrou na sua rebelião contra ele. Ele quebrou os grilhões da prisão, da sua vontade, do pecado, e fez brilhar a luz de Cristo. O que significa? Ele trouxe o entendimento de quem Cristo é. E você, livre daquilo, livre do pecado que te aprisionou, que te aprisionava, daquela rebelião, daquela apatia contra Deus, você de livre e espontânea vontade, com o entendimento da luz que Deus está lançando na sua vida, você diz, eu quero, eu recebo, eu me rendo. Deus não pega ninguém pelo pescoço e não existe robôs. Deus é soberano, não é contraditório, é um paradoxo, totalmente diferente. Deus é soberano, mas o homem é responsável por receber a Cristo. E graças a Deus, porque para Deus não existe coração duro, não existe pessoa impossível de ser alcançada. Para Deus tudo é possível. Então aquela pessoa que você está insistindo na evangelização, não desanime de evangelizar. Cedo ou tarde, conforme a vontade de Deus, Ele vai explodir aquele coração de pedra com a dinamite da palavra. Ele vai trazer vida, Ele vai trazer a fé, e aquela pessoa de livre e espontânea vontade, ela vai recebê-lo como Senhor. Foi assim que Jesus evangelizou. Ele entendia que a vida estava somente no poder dele de dar para quem ele quisesse. Lembra de João, capítulo... Vamos voltar lá em João, que agora eu quero lembrar qual capítulo que é. Esse é capítulo 6. João capítulo 6. Capítulo 10, perdão. João 10. O que eu quero ressaltar em capítulo 10, versículo 26 a 28, é que eu não sei, e você não sabe quem são essas ovelhas dele. Deus tem os seus escolhidos para a salvação. E eu vou dizer o seguinte: a doutrina da eleição, ela não deve ser sentida. O que significa? Eu não preciso sentir primeiro para entender, porque se for nós vamos nos rebelar contra Deus, porque as nossas emoções são caídas. É uma verdade que precisamos entender primeiramente para depois ter alguma emoção. Porque é uma doutrina ensinada nas Escrituras de que aprove a Deus antes dos tempos eternos, Efésios 1:4. Com base na graça e na bondade dele, sem mérito algum, nos objetos do seu amor, escolher um determinado número de pessoas que pela fé vão receber a Cristo e vão ser libertas da sua rebelião contra Ele. E eu digo o seguinte: Deus não tinha obrigação nenhuma de fazer isso. Não se sinta espantado porque Deus deixou alguns de fora do seu plano salvífico. Sinta-se espantado dele ter te incluído no plano da salvação dele.
Nós não devemos ficar preocupados com aqueles a quem Deus excluiu de ser salvo, aquele que Ele não quis salvar, que é um direito dele, a salvação pertence a Ele. Nós devemos ficar espantados como Ele teve a bondade de me incluir e incluir você no plano dele, porque eu e você não somos de maneira alguma melhor daqueles que foram deixados de lado. E a verdade no versículo 26 diz o seguinte: mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Então, quando você estiver evangelizando, se for alguém que Deus escolheu antes da fundação do mundo, aquela pessoa haverá de manifestar fé em Deus, em Cristo, pelo poder dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essas pessoas são seguras em Cristo. O maior ânimo e estímulo para evangelizar é porque Deus tem reservado um grupo de pessoas que darão crédito à mensagem do Evangelho. A nossa responsabilidade não é julgar Deus porque Ele escolheu alguns e rejeitou a outros. A nossa responsabilidade é obedecê-lo naquilo que Ele nos ordena. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O que Ele vai fazer da palavra no coração da pessoa, isso compete a Ele. Nós precisamos ter um posicionamento bíblico, principalmente nesta verdade, irmãos. Deus, de maneira alguma, Ele é injusto, porque toda a injustiça nossa caiu sobre os ombros do Filho dele. O Filho morreu para trazer vida e justiça para aqueles que são mortos e injustos diante de Deus. E isso, pertencendo a Ele, Ele tem o direito de dar para quem Ele quer. E se aquela pessoa que nós estamos evangelizando for um alvo do amor eterno de Deus, aquela pessoa vai recebê-lo como Senhor e Salvador da vida dela. Mas por outro lado, como eu sei que eu sou um eleito? Qual é a evidência da minha própria eleição diante de Deus? 2 de Pedro, capítulo 1, algo que é para meditar. 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Você pode ler do versículo 3 até o versículo 11. Tem uma série de coisas aí que vai ser manifesto na vida do eleito e da eleita. Mas preste atenção no versículo 10. Eu não vou ler todas as qualificações antes, você leia, se isso te preocupa, leia. Por isso, irmãos, procurai com diligência, com trabalho, com zelo, com ardor, com empenho, confirmar a vossa vocação, o vosso chamado e eleição. A evidência de que você é uma pessoa que foi escolhida antes da fundação do mundo para receber a Cristo como Senhor, é que essas qualificações acima serão demonstradas na sua vida. E isso vai ser uma confirmação de que de fato você é uma pessoa salva. Porquanto procedendo assim, não tropeçais em tempo algum. É responsabilidade sua confirmar a sua eleição. É sua responsabilidade ter entendido que receber a Cristo não é ter o passaporte carimbado para o céu e a vida não mudar em nada, e não lutar contra o pecado, e não se santificar, e não amar como Cristo amou, e não demonstrar todas as virtudes do caráter de Cristo. Mas a evidência de que uma pessoa foi eleita e foi trazida pela fé em Deus, por Deus em Cristo Jesus, é de que essa pessoa cresce no conhecimento e na graça do Senhor. A sua vida é transformada diariamente no caráter de Cristo. Isso não é para pôr medo, porque se você se encaixa nessa característica,